Você sabia que existem lugares onde sair com vida é quase um milagre? Prisões tão brutais que até os piores criminosos temem ser enviados para lá. Lugares onde o perigo espreita em cada canto e a própria sobrevivência se torna o maior desafio. Hoje, aqui no Curiosum, você vai conhecer as 10 prisões mais perigosas do mundo. Você teria coragem de pisar em uma dessas? Então fique até o final para descobrir qual delas guarda os segredos mais sombrios. Em primeiro, prisão de Bangkwang, na Tailândia. Localizada nos arredores de Bangkok, abriga prisioneiros condenados à morte e aqueles com sentenças severas. Conhecida como a temida Grande Tigre, esta prisão devora seus habitantes com ferocidade implacável. As penas capitais são dadas somente 2 horas antes de sua execução, para dificultar a ação dos advogados de defesa. Bangkwang surgiu em 1930, projetada para abrigar 3.500 criminosos, mas hoje abriga mais de 8.000 pessoas, sendo que as penas são, em sua maioria, de pelo menos 25 anos. Lá, as sentenças são desproporcionais, onde as penas por tráfico de drogas, por exemplo, são mais severas do que as de assassinatos. Os presos vivem algemados pelas pernas por pelo menos 3 meses após sua chegada, e em casos que foram condenados à morte, as algemas são soldadas em suas pernas permanentemente. Apenas uma única refeição insalubre por dia é servida, normalmente uma tigela de arroz e sopa, infestada de vermes. O calor opressor e a superlotação fazem da sobrevivência uma batalha física e mental. Segundo, prisão de Black Dolphin, na Rússia. A prisão Black Dolphin, localizada na Rússia, é uma das instalações de segurança máxima mais temidas do mundo. Seu nome peculiar deriva de uma estátua de golfinho negro que adorna a entrada do complexo, uma obra feita pelos próprios detentos. Atualmente, cerca de 700 prisioneiros cumprem suas penas entre os muros dessa fortaleza. Juntos, carregam a responsabilidade por aproximadamente 4.000 crimes, uma estatística que reflete a sombria natureza do lugar. Todos os internos que chegam ao Black Dolphin foram condenados à prisão perpétua, sem qualquer chance de liberdade condicional. Desde sua criação, nenhum prisioneiro conseguiu deixar essa prisão em vida. É um espaço reservado para os piores criminosos, aqueles cujos atos são tão extremos que desafiam qualquer senso de humanidade. Entre os detentos estão assassinos, estupradores, pedófilos e até canibais, como o infame Vladimir Nikolaevich Nikolaev. Dada a gravidade dos crimes, os carcereiros também mantêm uma postura rigorosa e implacável. Para se locomover dentro da prisão, os detentos andam numa posição de completo estresse. São vendados e mantidos curvados, algemados com as mãos atrás das costas. Essa posição permite o controle total sobre o criminoso e também o impede de olhar seu entorno, anulando as chances de fuga e de atacar qualquer funcionário. Os prisioneiros passam quase 24 horas por dia em confinamento solitário, com apenas 90 minutos diários fora de suas celas. Esse curto período é dedicado a exercícios supervisionados, mas até esse momento é rigidamente controlado. Os detentos não têm permissão para sentar ou descansar durante todo o dia, desde que acordam até o horário de dormir. A alimentação na prisão é austera. Pão e sopa são servidos 4 vezes ao dia, mantendo o foco na sobrevivência mínima. Black Dolphin não é apenas uma prisão, é um lugar de endurecimento extremo, onde a humanidade parece ter sido confinada junto com os crimes imperdoáveis que ali residem. Terceiro, prisão de San Pedro, na Bolívia. Localizada em La Paz, Bolívia, a prisão de San Pedro é uma das mais peculiares do mundo. Diferentemente de outras instituições prisionais, ela funciona como uma espécie de cidade murada, onde os prisioneiros compram ou alugam suas celas, trabalham e vivem com suas famílias dentro do complexo. Sem muita intervenção direta dos guardas, os detentos autogerenciam a comunidade, estabelecendo regras próprias e desenvolvendo um verdadeiro sistema econômico interno. San Pedro ficou famosa por ser mais do que uma prisão. É um espaço onde pequenos mercados, restaurantes e até hotéis improvisados foram criados para atender os internos e suas famílias. Contudo, a informalidade e a falta de supervisão também fomentam corrupção, tráfico de drogas e violência. Em quarto, prisão de pena, Ciudad Barrios, em El Salvador.
Originalmente projetada para abrigar 800 presos, hoje está superlotada, com mais de 2.500 detentos. E não são qualquer tipo de prisioneiros. Estamos falando da gangue Mara Salvatrucha, a temida MS-13, formada na década de 1980 por imigrantes que fugiram da brutal guerra civil de El Salvador. Desde então, essa organização se tornou uma das mais perigosas do planeta. Dentro da prisão, a realidade é ainda mais assustadora. Lá estão assassinos, traficantes de armas e drogas e membros de diversas gangues. A violência é constante e mortal. É tão caótica que a polícia sequer ousa entrar. Eles ficam apenas nas imediações, enquanto, dentro das paredes, quem dá as ordens são os próprios líderes das máfias. É um lugar onde a vida parece ter suas próprias regras. Os prisioneiros controlam tudo. Tem padaria, hospital, oficinas e até um centro de reabilitação. Uma pequena cidade independente, administrada pelo crime. Em 2013, o fotógrafo inglês Adam Hinton recebeu uma permissão rara. Ele pôde documentar essa realidade de perto. Suas fotos revelam o que palavras mal conseguem descrever. Corpos cobertos por tatuagens que simbolizam crimes cometidos e lealdades juradas. E agora, se você está curtindo esse mergulho nas prisões mais perigosas do mundo, já deixa o like para mostrar que você é corajoso até na internet. E aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você sempre encontra os conteúdos mais insanos. Clica no sininho também, assim você não perde nenhum vídeo e ainda ajuda a gente a escapar das garras do esquecimento do algoritmo. Bora continuar? Em quinto, prisão de La Santé, na França. Em pleno coração de Paris, La Santé é considerada uma anomalia. Com os índices mais altos de suicídio do mundo e uma extrema violência, seu ambiente contrasta com o glamour da cidade. Foi fundada em 1867 e registra pouquíssimas fugas com sucesso. Essa fortaleza implacável mantém os prisioneiros completamente isolados e só podem sair de suas celas durante 1 hora por dia. Lá eles convivem em condições precárias de saneamento. Em meio a ratos, baratas e piolhos, as doenças entre os presos vêm aumentando muito. Nos anos 2000, Veronique Vasseur, até então médica-chefe da penitenciária, lançou um livro relatando a situação precária dentro da prisão, com um problema que persiste até os dias de hoje, para então chamar a atenção do parlamento. Sexto, prisão de Sabaneta, na Venezuela. Também é conhecida como Prisão Nacional de Maracaibo, já foi considerada uma das prisões mais violentas do mundo. Construída inicialmente para abrigar 700 detentos, no ano do seu fechamento, em 2013, abrigava cerca de 3.700 presos. Além da sua superlotação, estupro e extrema violência eram muito comuns por lá. Um incidente que ficou muito famoso na prisão de Sabaneta aconteceu no dia 3 de janeiro de 1994, onde uma gangue começou um incêndio. E os que tentavam escapar do local em chamas, eles atiravam ou esfaqueavam para que não fugissem. Houve 150 pessoas que foram mortas. O acontecimento chamou a atenção internacional para as más condições nas prisões da Venezuela na época. Sétimo, prisão do Carandiru no Brasil. A Casa de Detenção de São Paulo, ou o famoso Carandiru, pode ter sido demolido, mas sua história permanece viva como um testemunho de erro e tragédia. Superlotado e negligenciado, ele culminou no massacre de 1992, onde 111 detentos perderam a vida de forma brutal. A penitenciária do Carandiru, em seu auge sombrio, surgiu como a maior prisão da América do Sul, que aprisionava mais de 8.000 pessoas. Entre os seus muros se acumulavam os ecos de um sistema prisional quebrado, onde faltavam não apenas assistência médica e jurídica, mas também humanidade. A violência era sempre constante. Com apenas 1.000 carcereiros para vigiar esse universo caótico, a balança acabava pendendo para o desespero. Ali os chefões do tráfico reinavam, enquanto gangues construíam suas próprias regras. Muitos detentos permaneciam ali, mesmo quando suas penas já tinham sido pagas. Não havia distinção entre crimes ou culpados.
Presos de alta e baixa periculosidade, deficientes mentais e esquecidos pela sociedade dividiam o mesmo espaço. Desnutrição e doenças eram uma praga invisível, mas sempre presente. O vírus da AIDS habitava as celas, marcando 1 em cada 5 prisioneiros com sua sentença. Em 1992, a tragédia começou. O massacre do Carandiru foi um grito de dor que o mundo inteiro ouviu. Em meio à revolta dos detentos contra as condições desumanas, a polícia militar foi convocada para apartar a rebelião. Negociações não tiveram vez. A violência foi a única resposta. O sangue de 111 homens foi derramado naquele dia fatídico. Desses, 102 morreram sob as balas da repressão. Quando a prisão foi fechada em 2002, seus portões não abriram caminho para o esquecimento. Hoje, no espaço onde antigamente habitava o caos, se ergueu um museu com memórias dolorosas, mas necessárias. Em oitavo, prisão de Gitarama, em Ruanda, na África. Um lugar onde o inferno encontra a terra, Gitarama é marcada por suas condições insalubres e superlotação extrema, considerada a prisão mais assustadora do mundo. Feita para 400 pessoas, chegou a conter 7.000 presos. Lá faltam espaço e comida para todos. Há relatos chocantes de presos recorrendo até ao canibalismo como opção de sobrevivência. As chances de fugir desta prisão são praticamente impossíveis. Localizada numa área remota de Ruanda, à beira da selva e rodeada por uma área cheia de minas terrestres. Os presos que tentam fugir, atravessando o campo e são mutilados, precisam retornar à prisão para receber assistência médica. Essa cadeia não tem camas, as pessoas dormem em tábuas de madeira ou amontoados onde conseguem no chão. O espaço não comporta todos, obviamente, e os presos precisam ficar de pé ou até fazer revezamento para tentar descansar. Muitos detentos acabam perdendo as pernas por conta da inflamação, fadiga e infecções. Outros morrem por fadiga, não conseguindo respirar por conta do pouco espaço, até o ar fica escasso. Apodrecimento dos pés, mordidas causadas por outros presos e tímpanos estourados, são apenas alguns dos problemas que os presos enfrentam na prisão. Os guardas não adentram na cadeia e a comida é deixada em seus portões somente uma vez por semana, que é distribuída entre os presos por eles mesmos. E na situação contrária, os detentos deixam também, uma vez por semana, baldes com excrementos, lixo e até mesmo cadáveres para serem recolhidos. A assistência médica no local é toda feita por voluntários, mas que nem o governo de Ruanda se responsabiliza por eles. Muitos que atravessaram os portões ficaram desaparecidos. Segundo a MSF, Médicos Sem Fronteiras, os presos sobrevivem lá dentro por no máximo 8 meses, devido às condições precárias. E 1 em cada 8 pessoas acabam falecendo antes de completar 5 meses. Nono, prisão de Urga na Mongólia. Sob os ventos implacáveis da estepe mongol, ergue-se o eco cruel da prisão de Urga. No início do século XX, essa prisão ficou conhecida por suas masmorras de madeira. Ao invés de celas, eram utilizadas caixas claustrofóbicas de madeira, que mediam 1,20 metros de comprimento e 1 metro de altura, com somente uma abertura de aproximadamente 15 centímetros, por onde era entregue o alimento. Seu tamanho minúsculo impedia a movimentação dos prisioneiros, que não podiam sair para comer e muito menos para fazer suas necessidades fisiológicas. Sim, eles comiam e faziam suas necessidades no mesmo local. Tudo dentro da caixa de madeira. Um detalhe, as caixas eram lavadas somente a cada 3 ou 4 semanas. Durante os meses gelados, o frio se tornava um carrasco silencioso. Durante o verão, o sufocamento era uma condenação. E em 10º, Campo 22 na Coreia do Norte. O regime da Coreia do Norte mantém sua população sob severa repressão, ensinando desde cedo que qualquer atitude contrária ao governo será severamente punida. Desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953, cerca de 33.000 norte-coreanos já arriscaram suas vidas tentando fugir do país. No entanto, aqueles que são capturados enfrentam um destino aterrador. São enviados para prisões conhecidas como campos de concentração. Dá até para tremer na base só com o nome, né?
Um dos mais famosos era o Campo 22, também chamado de Quan Ly So, número 22, ou Campo de Concentração de Horiong. Fundado em 1965, o complexo ocupava 225 quilômetros quadrados em um vale isolado, cercado por montanhas de até 700 metros de altura e uma cerca elétrica de 3.000 volts. No auge, abrigava cerca de 50 mil prisioneiros políticos, vigiados por 1.000 guardas armados com fuzis, granadas e cães treinados para matar. As condições eram desumanas e cruéis. Aproximadamente 2.000 pessoas morriam por ano, em grande parte devido à desnutrição. Os presos recebiam apenas 365 gramas de comida por dia, o que os levava a comer insetos, ratos e até terra para sobreviver. As mulheres frequentemente eram vítimas de abusos sexuais e eram executadas se engravidassem. Métodos brutais de tortura eram usados regularmente, como forçar prisioneiros a ficarem submersos em água até o nariz por 24 horas, colocá-los em compartimentos onde não podiam sentar ou se mover por dias, ou ajoelhá-los com barras de madeira pressionando os joelhos, comprometendo a circulação e resultando em morte ou invalidez. Além disso, experimentos humanos, como testes em câmaras de gás e cirurgias cruéis, eram conduzidos no local. Acredita-se que o Campo 22 foi desativado em 2012, quando imagens de satélite revelaram a demolição de algumas torres, embora outras ainda aparentassem estar em uso. O campo, porém, permanece como um símbolo do horror e da opressão que muitos ainda enfrentam sob o regime norte-coreano. Essas prisões revelam o pior dos sistemas carcerários e testam os limites da humanidade. Qual delas mais te impactou? Comente, compartilhe o vídeo e ajude a expor realidades que muitos preferem ocultar. Há sempre mais verdades a serem descobertas. Até o próximo vídeo.